Olá, parece que nós tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Então vamos começar de novo. Isso porque nós estamos falando diretamente aqui do Brasil, da cidade de São Paulo, que fica num dos biomas mais icônicos do país, a Mata Atlântica. Essa é a região da costa do Brasil, onde fica o litoral do Oceano Atlântico, onde chegaram os colonizadores do Brasil e, por isso, um dos biomas mais degradados também. Estima-se que 12% apenas da área ainda tem a cobertura de vegetação nativa. Isso torna essa área muito interessante para a conservação, mas não só para isso, também para a restauração em escala, dada a quantidade de áreas degradadas disponíveis. Cerca de 70% do PIB brasileiro está nessa região. Ficam aqui também as maiores cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, e grande parte da população brasileira, que, portanto, poderá usufruir dos benefícios da restauração, como aumento da qualidade da água e também adaptação a eventos climáticos extremos no futuro. Os projetos de restauração estão começando a ganhar tração no Brasil nesse momento, atraindo investidores e empresas, então não há melhor momento para se discutir os modelos a se seguir. E os melhores modelos, aqueles que não só entreguem benefícios ambientais claros, mas que também tragam benefícios sociais, como a fixação desse ator muito importante que nós vamos ver agora no vídeo. O que nós fizemos no passado, isso não é mais possível. Nós estamos tampando a água que vem na superfície e estamos depois perfurando a terra para buscar essa mesma água. Isso é, no mínimo, não inteligente, né? Nós somos herdeiros de um processo que causou todo esse problema. E nós somos corresponsáveis, né? Em 2014, nós tivemos a maior seca da história dessa região aqui. E a água da nascente que abastece aqui o sítio estava sem força para chegar. Aconteceu um fato interessante, que é uma parte que eu comprei do meu tio, e que quando eu comprei, não tinha uma única gota de água sequer. E eu estava andando lá, e aí eu vi que tinha uma pocinha de água com um movimento de água. E eu falei assim, nossa, tem água aqui. Então eu comecei a voltar lá outras vezes, tentar achar onde é que estava aquele olho d'água e tal, para poder fazer o processo de proteção daquela nascente, restabelecer aquela nascente, proteger. Eu acho que é uma obrigação nossa a gente conseguir fazer isso e deixar esse legado para as futuras gerações. Rubens, para que a restauração de biomas ela resulte na fixação do produtor rural e não na sua expulsão, o engajamento dele é fundamental. Para isso, é preciso que a conta feche, né? Ela faça sentido, então que a restauração resulte mais vantajosa do que outras práticas que são nocivas para o meio ambiente. Você pode explicar para a gente como que alguns mecanismos financeiros podem fazer essa mágica acontecer? Claro. Inicialmente, obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui nessa mesa, debatendo esse assunto importante com vocês. E obrigado também a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Queria agradecer também Laura, Priscila. É um prazer enorme estar aqui discutindo esse assunto apaixonante com vocês. Sua pergunta é excelente, Vanessa. Bom, você sabe que no Brasil a gente tem um passivo ambiental enorme. A gente tem aí mais de 12 milhões de hectares para serem restaurados. Mais de 2 milhões desses hectares estão aqui no bioma Mata Atlântica. E é importante a gente recuperar essas áreas, não apenas para cumprir com a legislação brasileira, a legislação florestal, ambiental brasileira, mas também para cumprir com os nossos acordos internacionais. E mais de 90% dessa área, mais de 90% dos 12 milhões de hectares, estão em áreas privadas. Ou seja, você tem razão, trazer o produtor rural, engajar o produtor rural é muito importante. E há algumas maneiras da gente fazer isso, de trazer o produtor rural para essa agenda interessante, importante, que é a restauração florestal. Uma dessas maneiras é através dos incentivos financeiros, mecanismos financeiros,
como o pagamento por serviço ambiental, o PSA, né? Nós chamamos de PSA. E a TNC ela trabalha com PSA já há 18 anos. A gente começou um programa bem interessante na cidade de Extrema, junto com a Prefeitura Municipal de Extrema, onde a gente fazia um arranjo, e faz ainda, um arranjo de pagar ao produtor rural que conserve ou recupere suas florestas. Então, como é que funciona esse arranjo ali? É recurso público, ordenamento público, que vai para o produtor rural, reconhece o produtor rural que faz um bom trabalho de conservação e restauração de áreas degradadas. Então, note que nesse arranjo, o produtor rural recebe para produzir água aqui para São Paulo, inclusive. Então, assim, repito, majoritariamente esse recurso vinha e vem do setor público, do ordenamento público. Hoje, a gente começa a notar uma tendência de ampliação desses recursos, tanto para a restauração florestal quanto para o pagamento de serviço ambiental propriamente dito, com abordagens inovadoras no contexto da tendência de esverdeamento do sistema financeiro. Então, por exemplo, você tem reparado, né, a gente nota o aumento, o aquecimento do mercado de carbono. Várias empresas começam a buscar, a gerar lucro através da comercialização desses créditos de carbono. Então, tem várias, né, empresas aí que a gente tem observado o nome. Mas o que acontece? Quando a gente pensa em projetos que podem mudar a escala, porque agora a gente deixa de olhar só para o ordenamento público, começa a olhar o setor privado investindo em restauração, a gente pode ganhar escala com isso, porque agora a gente está falando de milhões de hectares, porque estamos falando mais do recurso hídrico da água, mas estamos olhando agora também para combate às mudanças climáticas através do sequestro de carbono da atmosfera. Então, a gente tem uma oportunidade nas mãos que é buscar a tal da escala da restauração. Mas é bem importante a gente ressaltar que quando a gente pensa em projetos, a gente deve criar e implementar projetos que olhem para a manutenção do homem no campo, porque é um risco muito grande a gente comprar milhares de hectares, áreas e não considerar a fixação, a manutenção do homem no campo. Então, os projetos que a gente pensa, a gente deve olhar para a manutenção, eu quero dizer, para uma distribuição justa desses créditos de carbono ou do recurso que vai ser gerado com esses créditos de carbono. Então, esse é um olhar que a gente tem que ter. Então, em outras palavras, a gente deve fazer uma distribuição justa, olhar sempre para o produtor rural de uma maneira bem justa e interessante para eles. E isso é o que a gente tem feito com o projeto Mercado Livre, né, o apoio do Mercado Livre que tem nos ajudado, através do Regenera América, a apoiar o projeto conservador da Mantiqueira, que é uma replicação disso que a gente fez em Extrema, mas agora com esse viés de combate às mudanças climáticas. Então, a gente agradece muito e a gente cita como um exemplo, porque com esse projeto a gente consegue pagar pela restauração no chão, a gente consegue gerar crédito de carbono tanto para o investidor quanto para o produtor rural, e o produtor rural ainda recebe um pagamento por serviço ambiental anual. Então, é um arranjo muito interessante, todos ganham com isso, mas cabe ressaltar aqui que, infelizmente, apesar da gente ter uma tendência de aumento dos recursos, infelizmente a gente ainda não consegue acessar recursos para pagamento por serviço ambiental. E aí que entra o apoio do setor privado. A gente precisa muito que isso entre na pauta. Então, hoje a gente sabe que o PSA representa menos de 7% do custo total de um projeto. Então, a gente precisa do engajamento do setor privado para alavancar projetos como esse. Então, resumindo aqui concluindo minha fala, a maneira mais eficaz, mais eficiente de engajar o produtor rural é fazendo o PSA, distribuição justa dos lucros provenientes de mercado de carbono, e é assim que a mágica acontece, ou é assim que ela pode acontecer. Obrigada, Rubens. Bom, agora vamos falar com a Laura, que está aqui representando o Mercado Livre. Para quem não sabe, o Mercado Livre é uma grande plataforma de comércio eletrônico aqui da região, da América Latina e também do Brasil, né? Laura, o Mercado Livre fez um acordo com a TNC para compra de créditos de carbono, como o Rubens estava explicando, né? A empresa poderia ter comprado créditos de carbono no mercado spot para fazer seus offsets, mas ela optou por um outro caminho. Você pode explicar para a gente como é esse arranjo e de que maneira ele ajuda
com essa fixação do produtor rural no campo? Claro, bom, acho que você tem razão, acho que a gente poderia ter optado pela compra, né? A gente entende que todos os modelos são válidos e necessários, né? Mas a gente entendeu que a melhor contribuição que o Mercado Livre podia fazer no âmbito de combate às mudanças climáticas, na sua estratégia ambiental, era não só reduzir o seu impacto por meio de eletrificação de frota, uso de combustíveis alternativos e outras medidas para reduzir o impacto da nossa operação, mas também financiar iniciativas de conservação e regeneração que vão gerar crédito de carbono no longo prazo. Então, em 2021, a gente lançou o programa Regenera América, que é um programa que hoje financia iniciativas de organizações que estão atuando na restauração e na conservação, né? E aí a gente entende justamente isso que a gente acabou de falar, que é o financiamento privado pode trazer escala para essas iniciativas de restauração que já estão acontecendo e também trazer uma abordagem mais ampla para a questão climática, né? Porque a gente não está falando só da captura de carbono, a gente está falando também de preservação de biodiversidade, de serviços ecossistêmicos e de gerar bem-estar. Então, a gente, assim como o apoio à TNC, as outras iniciativas que a gente está financiando, tem esse caráter de serem desenvolvidas em parceria com os proprietários e as comunidades locais, porque a gente entende que é uma oportunidade de associar o mercado de carbono tradicional que está crescendo com o financiamento de iniciativas e que essas comunidades locais se beneficiem, né, dessa agenda também, que elas possam se capacitar, elas possam ser remunerada e reconhecida pelo serviço ambiental e a gente possa, inclusive, fomentar o desenvolvimento de uma cadeia da restauração, que, né, se a tendência é que os investimentos cresçam, a gente vai precisar dessa cadeia, então, o investimento em regeneração proporciona a geração de emprego, a geração de renda, o desenvolvimento dessa cadeia e também contribui para a fixação desse produtor no campo, e acho que é isso, acho que o produtor tem muitos ganhos, né? O Mercado Livre, ele vai negociar esses créditos de carbono com o Mercado Livre, então a gente endereça a nossa agenda de emissões de carbono, mas esse produtor recebe o recurso para fazer a restauração e para regularizar a sua propriedade, recebe assistência técnica da TNC para conseguir fazer isso, então a gente acaba contribuindo, inclusive, para o desenvolvimento de capacidades institucionais, né, no campo, e também recebe pelos créditos de carbono, que nos primeiros 10 anos, 80% desses créditos ficam com o Mercado Livre, mas ele pode negociar, ou os outros 20% com o apoio da TNC, e também depois ele vai poder comercializar e continuar se beneficiando e sendo reconhecido pela contribuição que ele está dando para a conservação e para a restauração, né? Então, acho que são muitos aprendizados, muitos desafios, porque a gente está falando de uma mudança de paradigma, né? Então, a TNC vem fazendo esse trabalho de sensibilização e da gente construir essa mentalidade de gerar renda com a floresta em pé, né? Então, acho que, se eu não me engano, foram mais de 150 encontros já nesses 2 anos de parceria. A gente fez um investimento para restaurar mais de 2.700 hectares, então a gente já tem mais de 116 proprietários envolvidos e a nossa expectativa é que esses 116 proprietários possam se beneficiar, né? Assim como todos nós vamos se beneficiar, seja pelo bem-estar, pela questão da água, pela questão dos serviços ecossistemas como um todo, e acho que também o Regenera América é um convite para essa responsabilidade compartilhada, né? Para a gente ter diversos atores engajados nessa agenda. Então, acho que é um arranjo complexo, mas é um modelo que tem a TNC, que tem o poder público, que tem a iniciativa privada, que tem os produtores e esses atores locais que, no fim, são os protagonistas dessa agenda que a gente está se propondo a endereçar, e acho que a intenção é que a gente consiga escalar cada vez mais. Tá certo. Muito obrigada. Priscila, agora você no nosso bate-papo aqui. O setor privado, como a gente viu claramente, tem um papel, né, para ajudar a financiar a restauração em escala. Mas nada vai acontecer sem a participação do setor público, que também é fundamental, né? Então, queria ouvir de você como que os governos podem incentivar essa agenda por meio de políticas públicas, de investimento, de engajamento com o homem do campo, né? Que acho que o setor público mais do que ninguém conhece. Sim, nesse modelo que a gente tem hoje, né, esse arranjo para a restauração florestal, eu acho que o maior motivador para o gestor público é justamente a união dos setores. Somente o setor público ele não seria capaz, não teria nem capacidade técnica de desenvolver os projetos. Então, essa união é o principal motivador para que os gestores comecem a elaborar políticas públicas
voltadas para a restauração de paisagens, de florestas e também para a conservação do ecossistema. E com essa união, os gestores começaram a ter confiança de que as políticas públicas elas poderiam ter continuidade, elas avançariam e seriam contínuas. Então, dentro dessas políticas públicas, a gente tem a legislação específica de cada local, porque é muito particular, né? Tem as particularidades de cada local. A gente também tem, além da legislação, a gente vê os gestores buscando mecanismos orçamentários para possibilitar o pagamento do PSA, que é esse pagamento que o produtor rural recebe como um incentivo a mais para que ele deixe que os projetos aconteçam nas suas propriedades. Na verdade, o que a gente tem percebido, né, nessa experiência que a gente já tem tido com os produtores rurais é que a remuneração financeira não é o principal motivo que atrai o produtor rural para dentro dos projetos. Ele sente na pele a necessidade, né, pela questão hídrica, pela questão de que ele vê, né, a degradação da sua propriedade rural. Então, assim, o incentivo financeiro é um motivador a mais, mas não é o principal. E os gestores públicos, eles têm cumprido com essa demanda de políticas públicas que possam garantir a continuidade. O nosso modelo político, né, o modelo político brasileiro, ele gera uma descontinuidade, né? Então, esse era o nosso maior temor, que na medida que os projetos fossem avançando dentro de cada município, a gente não tivesse essa possibilidade da continuidade. Então, as políticas públicas, a legislação, tudo isso amarra para que a continuidade aconteça. E, além disso, eu acho que é importante a gente dizer que o poder público, ele faz um elo de ligação entre o privado, entre o terceiro setor, que está envolvido com a gente, entre as instituições de ensino, porque as instituições de ensino também são fundamentais na capacitação, né, de todos os atores envolvidos, e o resultado acaba sendo muito otimista. Hoje a gente tem um cenário com esse modelo de união entre poder público, iniciativa privada, terceiro setor, instituições de ensino. A gente criou um cenário que é muito otimista e que possibilita que a gente mantenha essa continuidade. Hoje a gente tem muitos municípios que já têm bancos de área vultuosos, assim, consistentes, que conseguem colocar à disposição da iniciativa privada para o financiamento e também para o terceiro setor se envolver no sentido de que ampara o poder público tecnicamente, né, porque dentro dos órgãos públicos nem sempre a gente tem capacidade técnica de gerenciar esses projetos. Então, esse modelo que conseguiu unir diversos atores e principalmente o principal protagonista, que é o produtor rural, esse modelo ele tem sido assim, é uma grata surpresa para todos nós, porque ele tem propiciado a restauração mesmo lá no local onde ela deve acontecer, que é junto a pequenos proprietários rurais, junto ao agricultor familiar, que talvez não teria capacidade de se inserir dentro de mercado de carbono, dentro de outros mecanismos financeiros de retribuição. Então, eu acho que nós hoje temos um cenário que é ótimo, é otimista mesmo, porque os bancos de área estão à disposição da iniciativa privada e com o engajamento de todos esses atores, a gente consegue fixar o homem do campo, onde ele deve ficar, que é no campo, e com maior justiça social, com possibilidade de desenvolvimento econômico e com possibilidade, às vezes, até de oportunidades que ele não tinha, de capacitação técnica, né, que o produtor rural também acaba se capacitando no desenrolar dos projetos, né? Então, eu acho que o fio condutor de todo esse modelo é a união dos atores. Eu acredito que iniciativa privada sozinha, ou o poder público sozinho, ou o terceiro setor sozinho, não daria conta de
de estender isso, de ganhar escala e principalmente de ter uma continuidade. Então, eu acredito que a gente precisa manter essa união, que é mesmo aonde a gente vai conseguir estabelecer os projetos e fazer com que os projetos garantam essa restauração florestal. Muito importante, né? Essa conjugação de atores. E muito interessante isso que você trouxe também do produtor rural, ele também está motivado pelo risco que ele corre, né? De não ter acesso à água para continuar produzindo o que ele produzia, e que isso é um fator importante também, né? Que ele começa a sentir o impacto, né? Da mudança climática. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora para todos vocês. A gente conseguiu recuperar um tempinho de volta aqui para a nossa conversa. Então, a pergunta para cada um minuto para cada um responder. Qual é, no entender de cada um de vocês, qual o principal desafio para a gente conseguir escalar a restauração com qualidade aqui no Brasil? Bom, posso começar? Por favor, na sequência. Bom, foi um prazer compartilhar com vocês essa conversa. Eu costumo dizer que não existe uma bala de prata, só uma solução para escalar a restauração. Mas quando a gente pensa no maior desafio, acho que é, de fato, trazer o produtor rural para o nosso lado. E como a gente viu aqui nas conversas, alguns são motivados por crise hídrica, dependendo da região, quando há excesso de água, isso ainda não é observado, infelizmente. Mas eu acho que trazer o produtor rural é o maior desafio. Então, insistir em maneiras de trazer o produtor rural é o que a gente precisa. E aqui a gente vê bons exemplos de políticas públicas eficazes, eficientes, que são capazes de trazer o produtor rural, arranjos entre terceiro setor, setor privado, setor público, que pode ser muito eficiente para trazer o produtor rural. Então, acho que o desafio é esse, trazer o produtor rural e replicar esse modelo que a gente faz aqui muito bem feito. Muito obrigado. E você? Eu acho que esse modelo ele é exitoso pelo mesmo motivo que ele é complexo, né? Acho que o engajamento de diferentes atores exige muita sensibilização. Acho que, como eu mencionei, é uma mudança de paradigma. Então, acho que a gente precisa investir bastante nessa conscientização, não só dos produtores rurais, mas também das empresas, porque é ter esse olhar de longo prazo, né? Entender que você vai investir hoje no desenvolvimento de projetos que vão gerar crédito de carbono no futuro, e que isso significa que a gente vai ter que respeitar os tempos desses processos, desses acordos, o tempo da natureza. Então, acho que tem um desafio que é o engajamento, mas o desafio também da gente olhar para essa agenda cada vez mais com um olhar de longo prazo e associando a agenda do carbono com essa geração de prosperidade. Tá certo. Você vê outras empresas do setor privado se movimentando nessa direção também? Eu acho que ainda é uma abordagem muito inovadora, mas no último ano no Brasil a gente viu outras empresas anunciando também investimentos em regeneração, e acho que é ótimo, porque aí a gente ganha escala e ganha força também para impulsionar essa agenda. E você, Priscila, qual que é o grande desafio aí do ponto de vista de vocês no setor público? Eu acho que, sob o ponto de vista do setor público, é manter os gestores públicos engajados, motivados. É a questão mesmo da continuidade, de desenvolver mecanismos que garantam a continuidade dos projetos, já que, como eu comentei, a descontinuidade é uma característica, né, do sistema político brasileiro. Mas eu acho que é manter os gestores públicos também na compreensão de que esses projetos, eles trazem ganhos sociais, econômicos e políticos. Porque o gestor público que está atento à agenda política, ele consegue ter uma abrangência maior, né, de inserção dentro das comunidades. E eu falo de pequenas comunidades, que é da realidade onde eu venho, né? Então, eu acho que é a manutenção da motivação e do compromisso dos gestores públicos em dar continuidade, já que, como a nossa colega aqui já comentou, a gente está falando de projetos de longo prazo, né? Não é um projeto para, às vezes, uma gestão apenas, né? Então, a gente tem que manter esse foco do gestor público num projeto que se estende no decorrer de muitos anos, que requer uma manutenção contínua. Então, eu acho que o principal desafio é esse mesmo, dentro da ótica, né, do setor público. Do setor público, certo. Com certeza são projetos aí de quantos anos? A gente está falando de 20 anos, 30 anos, mais que isso até. Os projetos de carbono costumam
durar aí 30 anos. 30 anos, né? São super longos. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. A gente poderia ficar falando desse assunto aqui muito mais, né? Espero que tenha sido um cheirinho desse assunto para todo mundo que está aí de fora assistindo a gente hoje. Ficou claro que a gente está aqui num momento muito importante no Brasil, de começar a escalar a restauração mesmo. Isso pode acontecer de formas variadas, a gente corre inclusive o risco de, no processo, fazer isso em escala e acabar expulsando o produtor rural do território dele. Então, não gostaríamos que isso acontecesse, né? A gente viu aqui que existem formas, isso já está acontecendo, projetos que têm essa preocupação social, né? De não trazer como efeito indesejado da restauração em escala, acabar expulsando o produtor rural do território dele. Está bem claro que nós temos os mecanismos sendo criados, né? Hoje eles estão ganhando tração no mercado também. Os atores estão aqui, né? Temos terceiro setor, setor público, setor privado juntos, e que é preciso ter essa união para que isso aconteça da melhor forma possível. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui nessa conversa. Obrigada por se juntar a nós. Eu espero que tenha sido proveitoso. E para você retornar ao evento principal, é preciso clicar no ícone do palco no lado esquerdo da tela. Obrigada.